Salve, salve galera, Coque Araraquara. Estamos aqui para terminar, para encerrarmos na aula 5 de Grécia Antiga esse assunto importante. Então é a nossa aula número 8 e em relação ao tema da civilização grega é a aula número 5 e a gente encerra esse assunto hoje, correto? Então nós tratamos já na última aula do sistema de polis ateniense, com suas características, com as suas diferenças em relação a Esparta, e começamos a tratar do período clássico, onde nós já abordamos a maior parte do contexto das guerras médicas, aquele conflito travado entre gregos e persas, com batalhas importantes como Maratona, Termófilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia. E eu terminei a última aula vídeo tratando justamente de como durante as guerras médicas formou-se a Liga de Delos, que no primeiro momento Atenas exercia uma liderança e depois Atenas vai impor essa liderança às demais cidades-estado gregas. Lembra que a gente terminou abordando justamente que ao longo do tempo da vigência da Liga de Delos, os atenienses começaram a desviar os recursos que era para enfrentar os persas só para o benefício da própria polis ateniense. Isso vai gerar o famoso século de ouro, o século de Péricles. Péricles foi o grande estratego, o grande governante da cidade de Atenas no período intermediário entre o final das guerras médicas e o começo da guerra do Peloponeso. Isso é muito importante para a gente, beleza? Bom, e o que acontece? Quando termina, pensa comigo, quando termina as guerras médicas, quando os persas são expulsos, havia necessidade de continuar com a Liga de Delos? Não. Mas quem vai impor a continuidade da Liga de Delos? Quem estava se beneficiando com o desvio dos recursos. A poderosa cidade de Atenas, que era poderosa porque tinha muita força nos mares, né, a sua potente marinha. E aí que os atenienses impuseram as demais cidades-estado, lembrando que não eram todos, como a gente vai ver no mapa, por exemplo, Esparta não participava da Liga de Delos, apesar de ter lutado contra os persas, e a Atenas impõe a continuidade da Liga forçosamente, militarmente, certo? Por quê? Porque os atenienses estavam se beneficiando, era uma forma deles também, em contrapartida, dar o benefício de proteção marítima e militar do comércio das cidades membros da Liga de Delos. Mas o que acontece é que os atenienses tentam realizar uma hegemonia, tentam impor todo o seu poder, ou melhor, impor o seu poder sobre toda a Grécia. Então a tradicional fragmentação política do mundo grego começa a ser questionado pelos interesses atenienses da época. Então isso é muito importante. É aí que a gente vai ver o resultado disso tudo. Mas antes, eu trouxe aqui um texto que é muito importante da época, que é a oração fúnebre de Péricles. Péricles era o grande estratega que aqui aparece discursando, aqui a sua estátua discursando para os atenienses na água. Percebam que as palavras que foram resgatadas desse discurso sobre Péricles, elas são muito importantes para percebermos o regime democrático de Atenas e algumas questões que eles se orgulhavam. Então leiam. Temos um regime que nada tem a invejar das leis estrangeiras. Que regime é esse? A democracia, né? Se em matéria de divergências particulares a igualdade de todos diante da lei é assegurada, cada um em virtude das honras devidas à posição ocupada é julgado naquilo que pode ocasionar sua distinção. No que se refere à vida pública, as origens sociais contam menos que o mérito, sem que a pobreza dificulte a alguém servir a cidade por causa da humildade de sua posição. Então ele está se orgulhando dos princípios democráticos de Atenas, que a riqueza não interfere, que todo cidadão é igual, só que tem um problema. A partir da continuidade da Liga de Delos, que é uma imposição de Atenas às demais cidades membros, nós vamos observar uma contradição ateniense. Democraticamente, ou melhor, internamente se orgulhava de ser uma democracia, beleza. Só que externamente ela tinha uma postura imperialista, certo? Então isso é muito importante para você considerar o que a gente vai abordar a partir de agora. Eu quero que você faça uma relação, que os vestibulares já caíram várias questões, principalmente segunda fase, no que eu vou falar agora, da comparação e postura de Atenas nesse momento com a postura dos Estados Unidos hoje na geopolítica mundial. Ambos, Estados Unidos e Atenas, se orgulham, e com boa dose de razão, dos seus sistemas democráticos internos, certo? Os Estados Unidos é uma das mais sólidas democracias e antigas democracias modernas, né? Mas, assim como Atenas foi o berço da democracia. Só que externamente, Atenas e os Estados Unidos têm posturas imperialistas, de impor seus interesses, impor a sua agenda aos demais países, no caso ali
dos Estados Unidos e as demais polis no caso da cidade de Atenas. Então essa comparação ela é muito importante, legal? E aí o que a gente observa? Em 448 a.C., foi assinado o Tratado de Susa, que estabelecia a paz entre gregos e persas. Então é por isso que não tinha mais a necessidade da continuidade da Liga de Delos. Mas aí, como eu falei, Atenas, na sua postura imperialista, não queria o fim da Liga de Delos, porque se beneficiava. E então lançou o ataque contra a Liga do Peloponeso. O que acontece, né? Quando os atenienses têm a sua postura imperialista e realizam a tentativa de se impor a toda a Grécia, isso vai mexer com a tradição, com a tradicional fragmentação política. E é aí que vai surgir uma oposição, que é a Liga do Peloponeso. Como ela surge? Existia uma cidade ali no Peloponeso chamada Corinto, não é Coríntia, Corinto, que era uma aliada de Esparta e que entrou em rota de colisão com disputas comerciais com os atenienses. Os habitantes de Corinto, sabendo da força de Atenas, foram pedir a ajuda de quem? Da grande rival de Atenas no mundo grego, rival no seu modelo de polis e principalmente de força militar, a cidade de Esparta. Os corintos pedem ajuda à cidade de Esparta, Esparta vai ajudar os habitantes de Corinto e eles vão liderar, mas principalmente Esparta, a formação de uma outra conjugação, de uma outra, digamos, aliança de polis gregas, a chamada Liga do Peloponeso, cuja principal líder era Esparta. E por que se formou a Liga do Peloponeso? Para enfrentar o imperialismo, a tentativa de hegemonia ateniense. Ora, meus caros, então o resultado direto das guerras médicas internamente na Grécia é agora um confronto fratricida, uma guerra interna entre as polis aliadas na Liga de Delos, lideradas por Atenas, e as polis aliadas na Liga do Peloponeso, lideradas por quem? Por Esparta. Então isso vai levar a uma consequência que é justamente o quê? A Guerra do Peloponeso. Que vocês podem ter uma ideia, esse mapa está na sua apostila, da composição e disposição das forças, né? Percebam aqui como a gente pode ver, em verde escuro, Atenas e suas aliadas. Aqui em laranja, Esparta e suas aliadas, onde ficava Corinto, e Esparta, onde ficava Atenas, né? E aí as principais batalhas que marcaram essa famosa guerra interna chamada Guerra do Peloponeso. O que nós temos na Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso ela ocorre entre 431 a 404 a.C., certo? É o final do século V, o século de ouro de Atenas. E colocou de lados opostos, Esparta e a Liga do Peloponeso, Atenas e a Liga de Delos. No primeiro momento, os exércitos espartanos, portanto em terra, eram muito superiores aos atenienses. Os atenienses eram fortes economicamente e com a sua poderosa marinha. Tanto que no início da guerra, os espartanos invadem a península da Ática e fizeram com que boa parte da população ateniense fosse se refugiar nas suas muralhas, que tinham sido erguidas com os recursos da Liga de Delos, né? E aí o que os atenienses fizeram? Ou melhor, os espartanos fizeram? Cercaram Atenas e deixaram ali por dias, semanas, o cerco, fazer com que enfraquecesse o poder militar, o ânimo e as condições de vida de Atenas. Por quê? Atenas com as suas muralhas e a população rural ali vivendo, teve uma superlotação. Isso é um ambiente propício para pouca higiene, falta de alimentos, proliferação de doenças. Várias epidemias surgiram em Atenas. Dentre essas epidemias, uma delas vitimou milhares de pessoas, inclusive quem? O grande estratego Péricles, que morre no início da guerra. Isso fez com que os atenienses pedissem uma trégua aos espartanos, e isso vai ocorrer. No primeiro momento, os espartanos aceitam essa trégua, é a primeira fase da Guerra do Peloponeso. Passa cerca de 4 anos, voltam novamente os conflitos entre atenienses e espartanos, entre Liga de Delos e Liga do Peloponeso. E aí, definitivamente, os espartanos vão vencer a chamada Liga de Delos, comandada pelos atenienses. Os espartanos invadem Atenas, destroem suas muralhas, acabam com o sistema democrático ateniense e impuseram o governo oligárquico dos 30 tiranos. Então, a partir do final da Guerra do Peloponeso, vencida pelos espartanos e seus aliados, acaba a democracia ateniense. E, olha que interessante, agora quem você acha que vai tentar impor o imperialismo? Quem vai realizar uma hegemonia em toda a Grécia Antiga? Os espartanos, né? E da mesma forma que os atenienses tentaram
e não conseguiram, porque encontraram resistências, os espartanos vão tentar e também vão encontrar resistência, né? É aí que a vitória na Guerra do Peloponeso é de Esparta, e as consequências dessa guerra são importantes. Esparta não vai conseguir se efetivar enquanto um imperialismo como os atenienses também tentaram e não conseguiram, porque uma outra cidade vai resistir à hegemonia espartana, a essa tentativa de imperialismo, né? Que foi a cidade de Tebas. Tebas existe, a Esparta, cerca de 30 anos após o final da Guerra do Peloponeso, e isso, o que eu quero que vocês entendam, vai acarretar esses conflitos constantes entre polis gregas e suas aliadas, vai levar a um enfraquecimento geral de todas as polis. Esse enfraquecimento geral das polis vão torná-las, digamos, uma presa fácil para povos invasores. E aí que um povo vindo do norte da Grécia, que seguia os valores culturais gregos, mas eram desprezados pelos gregos, chamados de bárbaros, apesar de terem a mesma cultura grega, esses povos do norte, habitantes das montanhas da Macedônia, vão aproveitar esse enfraquecimento geral de toda a Grécia, das polis gregas, para invadir e conquistar toda a Grécia, certo? Isso vai começar com um cara que a gente vai falar agora, chamado Filipe II da Macedônia, conhecido como Filipe o Caolho, porque ele tinha perdido um olho numa batalha. Ele começa e quase conquista toda a Grécia na Batalha de Queroneia, mas ele é assassinado. E aí ele é substituído pelo seu jovem filho de 18 anos, conhecido como Alexandre, que depois vai ser conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E o que eu quero que vocês entendam, com isso, com a conquista macedônica da Grécia, né, nós temos o final do período clássico e o início da última fase, chamado de período helenístico. Então é aí que a gente vai ter um império macedônico, certo? Então vamos lá, para a gente entender melhor. Agora o mundo grego clássico começa a entrar em ruínas. E aqui a gente vai observar a emergência do período helenístico, que é do século IV, com a conquista da Grécia pelos macedônicos, até o século II, quando os gregos foram conquistados pelos romanos, certo? Isso é muito importante, é uma parte que gosta de também aparecer nas provas. Então, quais são as origens do período helenístico? A fragilidade das cidades-estado gregas permitiu, né, que Filipe II da Macedônia aproveitasse essa fragilidade, organizasse um exército e invadisse a Grécia. Ele vai realizar com as suas conquistas uma centralização do poder político, né, nas suas mãos. Por isso que é um império. Agora sim a gente pode falar de um poder único, certo? Os macedônicos vão impor esse poder único a toda a Grécia. E o Filipe II, ele era muito estratégico, ele tinha uma tática muito interessante. Ele dominava os gregos e depois firmava alianças com os líderes locais, certo? E aí distribuía terras, dava postos militares vantajosos no seu exército. Então ele consegue, de uma certa forma, inserir-se na conquista da Grécia Antiga e ter apoio desses líderes locais. Só que, como eu falei, o Filipe foi assassinado, e ao ser assassinado ele foi substituído pelo seu jovem filho, Alexandre. O Alexandre, eu falei que ele tinha, 18 anos, ele tinha 20 anos. E o Alexandre, quando assumiu o trono, o que era interessante? Ele tinha sido educado, pessoal, por nada mais, nada menos, pelo grande sábio e filósofo, portanto grego, Aristóteles. O Alexandre não era qualquer cara, ele por quase 10 anos foi aluno, foi discípulo de Aristóteles, e é alçado ao cargo de rei da Macedônia e de praticamente toda a Grécia. Ele vai terminar a conquista de toda a Grécia, iniciada pelo seu pai, e vai construir o maior império que a antiguidade havia visto até então, só será menor que o Império Romano. Então olha lá, Alexandre, filho de Filipe II, expandiu o Império Grego por todo o Oriente Próximo, até a Índia, e ficou conhecido como Alexandre Magno. O Alexandre, como a gente vai observar, ele vai construir um império gigantesco, e quando ele impõe um poder centralizado e vai realizar uma mudança do padrão civilizatório, a cultura grega se esfacela, dando origem a uma outra cultura, que a gente vai chamar de cultura helenística, ou helenismo. Então vamos lá, antes, Alexandre Magno, seu cavalo Bucéfalo, famosíssimo cavalo, né? Na Batalha de Issos. Isso é um mosaico que está lá em Pompeia, no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Legal? Olha que interessante. Uma das vantagens dos macedônios é que eles aprimoraram uma técnica espartana, a falange. Como funcionava? Os soldados macedônicos, eles ficavam compactados na falange em 50 membros.
usava um escudo no seu braço esquerdo, que protegia o seu lado esquerdo, e também o lado direito do companheiro que estava, digamos, lado a lado. Pegava e usava uma adaga, que era uma espada pequena, mas principalmente a novidade era a sarissa. A sarissa era essa lança de quase 2 a 3 metros de comprimento. E aí eles ficavam compactados e usavam a sarissa para alvejar seus inimigos. Só em último caso eles abriam a falange e iam para o combate corpo a corpo. Essa estratégia militar dos macedônicos, que é um aprimoramento de técnicas espartanas, foi extremamente importante para a gente compreender como o Alexandre conseguiu, galera, construir esse gigantesco império. Ele parte da Macedônia, conquista a Grécia, cruza aqui o que separa a Ásia da Europa, invade a Ásia Menor, vai, conquista a Palestina, conquista o Egito, vai, conquista a Mesopotâmia e entra no Império Persa, quando vai destruir o Império Persa, conquistando-o ao derrotar o último imperador persa, Dario III. E o Alexandre foi percorrendo Dario III, que vai fugindo do seu exército, até as margens do rio Indo e até na cordilheira do Himalaia. Então o Império de Alexandre ia da Grécia, da Macedônia, até as cataratas do Egito, e ia também da Ásia Menor até a atual Índia. É um gigantesco império, né? O que era interessante? O Alexandre, ele incentivava que os seus soldados e generais se casassem com as mulheres dos povos conquistados, que ele queria ser visto como libertador. E ele vai incentivar o sincretismo étnico e cultural. Né? É aí que a gente vai observar um fato, que até o Alexandre se casou com uma mulher da Báctria. Isso desencadeou uma fúria nos seus generais macedônicos e gregos, porque disseram, por que o cara não escolheu uma de nós, né? E vai casar com uma bárbara? Mas por quê? Porque o Alexandre, isso é influência de Aristóteles, ele tinha uma ideia diferente, ele queria criar uma nova civilização. E essa civilização gerou uma nova forma de padrão cultural, que é a cultura helenística, também chamada de helenismo. O que isso significa? O helenismo, ou helenístico, é a fusão dos elementos culturais clássicos gregos, que os macedônicos seguiam, e olha o outro termo, os elementos originais, clássicos da cultura grega, é chamada de cultura helênica, certo? Que vai se fundir, por intuito do Alexandre, por incentivo do Alexandre, com os elementos culturais orientais dos povos que estiveram sob o seu domínio, principalmente a cultura egípcia e a cultura persa, certo? E da fusão da cultura original grega, chamada helênica, com os elementos culturais orientais, principalmente persas e egípcio, né, nós teremos o fato da cultura helenística, também chamada de helenismo. Isso é muito importante. Tanto que, em todo esse império, nós vamos ter um idioma oficial. Qual será o idioma oficial do Império de Alexandre? O grego. E o Alexandre vai escolher a Babilônia para ser a sua capital. Só que tem um problema, o Alexandre morre cedo. Ele morre de febre tifoide na Babilônia. E aí o seu império será dividido entre 4 grandes generais e amigos de infância de Alexandre. Seu corpo nem tinha esfriado, os caras já estavam brigando para ver quem iria substituir o Alexandre. Mas Breno, ele não tinha se casado, ele não tinha um filho? Sim, mas os caras vão desconsiderar e depois vão mandar matar o herdeiro de Alexandre e vão dividir o império entre si, certo? Um dos seus amigos de infância, chamado Lisímaco, vai ficar aqui com a região da antiga Grécia, certo? Um outro amigo de Alexandre, chamado Antígono, vai ficar com a Ásia Menor e com parte aqui da Síria. Um outro general e amigo de infância de Alexandre, chamado Seleuco, vai ficar com a Mesopotâmia e a Pérsia. E um outro amigo, chamado Ptolomeu, esse último eu quero que vocês gravem, vai ficar com o Egito. Aqui ele vai dar origem à última dinastia do Egito Antigo, a dinastia Ptolomaica, que era uma dinastia de sangue grego, de sangue helênico, certo? Que são os descendentes do Ptolomeu, que era macedônico, como Alexandre, né? E após a morte de Alexandre, aqui surge o reino Ptolomaico, a última dinastia do Egito Antigo, que a sua tataraneta vai ser a famosa rainha Cleópatra, que a gente vai falar dela nas aulas de Roma Antiga. Aqui, meus caros, um dado muito importante, quando Alexandre ainda estava vivo, ele fundou mais de 10 cidades modelo, as famosas Alexandrias, que são esses pontos em azul no mapa, certo? Eram cidades todas com a mesma ideia, acrópole, ágora, anfiteatros, museus, bibliotecas, mas a mais importante de todas as Alexandrias é a Alexandria do Egito.
certo? Onde até hoje tem essa belíssima cidade. Lá no delta do Nilo, Alexandria, ela vai se tornar o centro cultural do mundo grego ou do período do mundo helenístico. Isso é muito importante, sabe por quê? Quando o Alexandre impôs todo o seu domínio sobre a Grécia, expandiu o seu império, até a filosofia mudou a perspectiva. Lembre das aulas do Older, né? Por quê? A grande preocupação da filosofia clássica grega eram assuntos públicos, né? O bom governo, a verdade, a justiça, legal? Então, as preocupações eram fincadas nas questões públicas, coletivas. Só que agora não tem mais cidadania, não tem mais democracia, não tem mais participação dos cidadãos no regime de governo das polis gregas, porque elas estavam sob o poder único de um império, o Império Macedônico. É aí que a filosofia no período helenístico também muda. Ela vai se preocupar com as questões da vida privada. Certo? E aí você vai ter aquelas correntes que já estudaram ou vão estudar com o Oller, e ele vai aprofundar com toda a, digamos, virtuosidade que ele tem como professor, que são aqueles períodos, são aquelas correntes. O cinismo, o estoicismo, o epicurismo e também o cinismo, estoicismo, epicurismo e... fugiu. O cinismo, estoicismo, epicurismo e o ceticismo, correto? E eram correntes filosóficas que buscavam a ataraxia, a imperturbabilidade da alma e sempre focado em questões da vida privada, não mais nas questões necessariamente públicas. Mas, o que eu quero falar também dessa mudança cultural? Em Alexandria, uns descendentes ali dos reis de Ptolomeu irão fundar o Museu de Alexandria. O nome Museu de Alexandria é muito diferente do que a gente conhece como museu hoje, né? Museu é Templo das Musas. Musas eram ninfas protetoras do saber e da arte no mundo antigo grego, né? E ali, o Museu de Alexandria era um protótipo de universidade. Tinha anfiteatro, tinha jardim zoológico, né? Tinha observatórios, tinha principalmente a Biblioteca de Alexandria, que vai se tornar a mais importante biblioteca do mundo antigo. Ela chegou no seu auge a ter 500 mil rolos de papiros, seriam equivalentes a 500 mil livros. Ali na Biblioteca de Alexandria viveram caras importantíssimos, como Euclides, como Arquimedes, né? Além desses eu posso citar Eratóstenes, que no século III calculou geometricamente, com base na trigonometria também, a esfericidade da Terra e o perímetro, o diâmetro dessa Terra. Certo? Isso é muito importante. Olha, no século III já tinha um cara que estava falando que a Terra não era plana, que era esférica, e que também calculou de uma forma muito eloquente e muito avançada todo o diâmetro da Terra, né? A circunferência do planeta. Olha, isso caiu na prova do vestibular da FUVEST ano passado, com um texto lá do Carl Sagan falando dos experimentos do Eratóstenes. Isso vai ser importante para os caras, sabe por quê? A Biblioteca de Alexandria, tragicamente, ela foi destruída em 3 momentos. Quando os romanos invadem e conquistam o Egito no século I, parte da biblioteca é destruída, né? Depois do século IV, um bispo cristão chamado Teófilo Filadelfo, chamado Teófilo, o que ele fez? Ele mandou destruir outra parte da biblioteca, quer dizer que esse conhecimento era pagão, não era cristão. E já no século VII, um sultão islâmico, quando a região foi dominada pelos árabes islâmicos, acabou com a Biblioteca de Alexandria do que havia restado. Nós tivemos um atraso de cerca de 1000 anos, pessoal, porque muitos dos livros originais e conhecimentos antigos estavam lá. Qual era o lema da Biblioteca de Alexandria, né? Se tem um livro no mundo, tem que ter um exemplar na biblioteca. Então isso é muito interessante. Se vocês quiserem, vocês podem assistir um filme muito legal que fala um pouco da Biblioteca de Alexandria. Esse filme se chama Ágora, ou muitas vezes ele é traduzido como Alexandria. É muito interessante, fala de Hipátia, a filha do diretor da Biblioteca de Alexandria. É fantástico. Então assista esse filme. Então isso é muito importante para a gente entender o que acontece com o que foi o Império Macedônio, divisão entre os seus generais, e a relevância justamente do que eu falei da cultura helenística, que é uma nova forma, um novo padrão cultural, também conhecido como helenismo, não confunda com helênica, porque helênica é a cultura original grega, e a cultura helenística ou helenismo é a cultura original grega e helênica, fundindo-se com elementos da cultura oriental, certo? Beleza? Bom, para terminar nossa aula, e eu não vou falar muito,
vocês vão ver parte do que eu vou tratar aqui mais aprofundado com o meu camarada Jota na aula de História da Arte e também com o meu camarada Older na aula de Filosofia, que eu só pincelei para a gente enquadrar. Mas falar da cultura grega é falar de uma cultura muito importante para nós ocidentais. Os gregos tinham padrões culturais muito importantes, calcados em princípios. Por exemplo, eles eram antropocêntricos, portanto eles eram humanistas, eram racionais, certo? Então eram racionalistas, usavam a razão. Além disso, eles também criaram os padrões estéticos que nós conhecemos até hoje, né? Como? O que é belo para um grego? O que é belo é simétrico, o que é belo é equilibrado, né? Simetria, harmonia é sinônimo de beleza. Mas, além dessas características gerais, vamos pontuar aqui a mitologia grega é muito importante e vai marcar e muito a cultura grega. Mesmo os gregos sendo intensamente religiosos, com aquela religiosidade que a gente vai ver, a mitologia fazendo parte dela, não quer dizer que eles não eram racionais, não quer dizer que eles não eram antropocêntricos. Então guarde bem essa informação. Outro ponto, os gregos criaram os famosos jogos esportivos em homenagem aos deuses do Olimpo, principalmente a Zeus. Esses jogos eram as famosas Olimpíadas, realizadas a cada 4 anos na cidade sagrada de Olímpia. As Olimpíadas eram tão importantes para os gregos que quando eles estavam em guerra, por exemplo na Guerra do Peloponeso, chegava o período das Olimpíadas, porque era um evento sagrado, eles baixavam armas, enviavam seus atletas lá para a Olímpia, disputavam, voltavam e continuavam a guerra, certo? Então isso é muito importante. Além disso, a arte grega, imitação da realidade. A arte grega ela era mimética, a mimesis, imitação. Então, o naturalismo também era uma outra característica da cultura e da arte grega, certo? Principalmente nas esculturas e no teatro, eles mimetizavam, eles reproduziam, eles imitavam a realidade humana ou natural, beleza? Bom, além disso, não dá pra gente tratar da arte grega sem falar das suas mudanças. Percebam aqui a Vênus de Milo, que está lá no Louvre, o Discóbulo. Percebam que são corpos bem torneados, mente sã e corpo são, né? Equilibrados, atléticos, legal? Isso são, digamos, exemplos da cultura grega clássica. Mas percebam no semblante que você não tem emoções, você não tem carga emotiva. Isso é a arte grega clássica. Contudo, quando chega o período helenístico, mudou. Certo? Então aqui você também pode ver Teseu e o Minotauro, uma demonstração da arte grega clássica. Mas no período helenístico, aí você tem carga emotiva da influência dos povos orientais, como Loconte e seus filhos. Olha, já é uma obra do período helenístico. Você tem mudanças, você tem carga emotiva, você tem, digamos, outros elementos estéticos na arte a partir do período helenístico. Legal? O que mais, pessoal? Não podemos esquecer da religião. Os gregos eram tão antropocêntricos que quando eles pensavam os seus deuses, que eram vários, portanto eram politeístas, eles davam formas humanas a esses deuses. Por isso que os deuses eram considerados em formas humanas. Então os deuses tinham uma condição antropomórfica. E eram também retratados até nas qualidades como nos defeitos humanos, certo? Qualidades como justiça, beleza, né? Sabedoria. E defeitos, inveja, fúria, ódio, orgulho. Então eles retratavam as condições humanas na própria religiosidade, certo? Aqui alguns deuses e suas estátuas, como Zeus, o deus de todo o Olimpo. Aqui a gente vai observar Poseidon, o irmão de Zeus, deus dos mares. Aqui eu posso citar também, só para você situar, né? Afrodite, a deusa do amor, né? Aqui a gente pode observar o Apolo, que é o deus do sol, da sabedoria, na vertente masculina, né? E nós podemos citar também Ares, que é o famoso deus da guerra, legal? Mas o que chama a atenção, além de ser uma religião politeísta, os deuses tinham aparência e comportamentos humanos, nas suas virtudes e nos seus defeitos, legal? Para a gente chegar próximo do final da aula, nós também temos uma invenção grega, o teatro, ver. O teatro grego era um evento público aberto a todos, até os escravos poderiam assistir às peças teatrais. E os gregos criaram 2 gêneros que até hoje marcam o teatro. O símbolo do teatro geralmente são aquelas 2 máscaras, aquelas 2 personas, né? Que era a tragédia e a comédia. A tragédia falava do destino humano, que não dá para fugir, os gregos acreditavam nisso, e a comédia eram as sátiras
dos comportamentos e do cotidiano grego. Ninguém era, digamos, desconsiderado nas sátiras das comédias gregas. Até Sócrates foi muitas vezes satirizado em comédias de grandes autores gregos, né? O teatro também, ele era uma demonstração da arquitetura grega. Os teatros gregos eram os famosos teatros de arena, como vocês conhecem até hoje, né? Eram teatros que alguns, aqui em Atenas, alguns tinham capacidade para 5, outros para 10, e esse, o teatro de Éfeso, para 20 mil espectadores. E a galera que atuava aqui, os atores, eram todos homens. Mesmo personagens femininas eram representadas por atores masculinos. As mulheres não poderiam encenar, isso vai durar séculos, né? Por isso que vem a ideia da persona, da máscara. E nesse teatro, e alguns teatros também no restante da Grécia, tinha uma técnica muito sofisticada de acústica. A cada 2 degraus tinha um filete de água. E esse filete de água ajudava o quê? A propagação da voz dos atores que encenavam aqui abaixo. E quem estivesse aqui em cima conseguia ouvir tranquilamente. Isso é uma sofisticação enorme da arquitetura grega implantada no teatro, certo? Então isso é muito importante também. O que mais para a gente caminhar para o final? Lembre que os gregos aperfeiçoaram o alfabeto, que é uma criação fenícia, certo? Não esqueçam disso aí. E na pintura, arquitetura e escultura, principalmente na arquitetura, e aí o Jota vai aprofundar melhor, nós tivemos 3 grandes estilos: o jônico, o dórico e o coríntio. A grande questão é você ver como está a coluna e como é o capitel, que é a parte de cima dessa coluna, tá? Antes de eu mostrar para a gente finalizar, não podemos esquecer, e aí o Golder, o Gabriel vai trabalhar melhor isso com vocês, que não dá para falar de cultura grega sem falar dela ter sido berço dos grandes filósofos, do berço da filosofia ocidental, e no caso da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles eram os grandes representantes da filosofia grega, certo? E a mudança, como eu falei, do período helenístico. Finalizando, de fato, aqui nós temos na arquitetura os estilos, né? O dórico, o jônico e o coríntio. Esses estilos, eles eram sucessivos no sentido de melhoramentos, de aprimoramento. Olha o estilo dórico. Aqui a coluna muito simples, o capitel também. Vigorava onde? Em Esparta, né? Olha o estilo, digamos, jônico. Esse estilo já era mais rebuscado, mais detalhado. Vigorava onde? Em Atenas. E o estilo mais sofisticado era o estilo coríntio, né? Que vigorava, obviamente, em Corinto, com, digamos, uma coluna muito mais rebuscada, abauladada, e também o capitel com grande riqueza de detalhes. Pois bem, é isso que a gente precisava para terminar a parte de Grécia. Então, vocês podem se deleitar aí na questão dos exercícios de tarefa, fiquem atentos, venham para os plantões e tirarem suas dúvidas, e nos nossos próximos vídeos a gente já vai abordar o quê? A importante civilização romana, o último assunto da antiguidade, certo? Então paramos por aqui, aquele abraço, tamo junto e até mais.